Muito boa noite a todos que nos acompanham. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez através das mídias para podermos fazer reflexões à luz da doutrina espírita. E nós gostaríamos de iniciar hoje com uma mensagem do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. E o tema que nos foi proposto para a reflexão de hoje chama-se No Futuro, item 41 do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o Espírito Emmanuel, com sua forma poética, sensível e extremamente profunda, comenta versículos do Evangelho. E o versículo de hoje é uma parte da carta de Paulo aos Hebreus, onde com sua sutileza o benfeitor transforma ensinos em esperança consoladora a todos os corações que anseiam atravessar os portais redentores do progresso. Mas para evoluirmos, para atingirmos esse patamar de visão do futuro acalentadora, é preciso que nós nos coloquemos como aprendizes que buscam a transformação. Como o próprio nome já diz, é no futuro. Para que consigamos chegar a este futuro, é preciso que busquemos nos transformar. Sobretudo, coloquemos essa busca com toda a nossa vontade, com todo o nosso coração. Mas, como tudo tem um mas, quando nós estamos encarnados, nós costumamos separar todas as coisas. Nós separamos justiça, nós separamos o amor e separamos a caridade, como se fossem elementos distintos. Mas para que nós possamos olhar mais facilmente para esse futuro que o benfeitor Emmanuel nos fala, é preciso que nós unamos a justiça, o amor e a caridade. Então, nós convidamos vocês todos a fazerem uma pequena viagem nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, e segundo a cultura do seu lugar, a sua época, o ser humano era visto de uma maneira diferente da que nós vemos hoje, onde a sua essência viria do ventre. E por isso diziam
vem das entranhas, que todas as emoções saem das entranhas. E todas as ideias também saíam desse lugar. E o que é curioso é que hoje a ciência nos diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso é curioso, né? Eles pensarem dessa maneira já há tanto tempo atrás. Então, partindo dessa ideia, partindo desse princípio, cunhou-se que a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda é a mão da justiça e a mão direita é a nossa capacidade de doar. Essas duas mãos são regidas pelas entranhas. Daí vem a expressão idiomática de Jesus: não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita. No sentido de que toda a nossa doação não deve ser contabilizada. Porque quem ama, ama sem limites. Segundo ainda a sabedoria hebraica, o ser humano deve saber receber e saber dar. Quem só dá e não sabe receber, está em desequilíbrio. Quem apenas recebe e não sabe dar, também encontra-se em desequilíbrio. O que nós queremos dizer com isso? É que o universo todo é regido pelo amor, em toda a sua essência. Joana de Ângeles vai dizer no seu livro O Evangelho e a Psicologia Profunda que essa essência encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Então, a justiça e a caridade são como a mão esquerda e a mão direita do amor. São manifestações do amor. E na questão 876 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Sentimento. E os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É sem dúvida que o progresso moral desenvolve esse sofrimento, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do ser humano. Daí vem que frequentemente os seres humanos mais simples e incultos se vos deparam noções mais exatas de justiça dos que possuem grande cabedal de saber. Porque temos aspectos de justiça no orbe, para que nós possamos evoluir sem oprimir ninguém. Mas se nós formos apenas justos, nós resolvemos apenas parte das questões. E novamente, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, agora na questão 879, onde o codificador pergunta: qual seria o caráter do homem que exercesse a justiça em toda a sua pureza? Uma justiça a nível master. Os espíritos respondem que o verdadeiro justo seria a exemplo de Jesus, ao qual ele praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Portanto, justiça se aperfeiçoa com amor, e o amor se expressa na caridade. Quando nós tomamos consciência do nosso papel para chegarmos a transformar, modificar e galgarmos um espaço nesse futuro que a página de Emmanuel nos fala, em nosso presente, nós nos enxergando enquanto espíritos imortais, porque o imortal valoriza tanto as suas lágrimas que não as derrama por qualquer coisa. Como nos diz
Meimei. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, porque nós transitamos por trechos que são escuros, por trechos que são dolorosos, por trechos que são desafiadores. A vida é esse processo de renovação para a purificação e para o aperfeiçoamento. E uma grande certeza que nós aprendemos com a doutrina espírita é que nós não estamos às cegas. Quando Cristo aqui esteve, nos prometeu: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eis que estarei convosco até a consumação dos ciclos. A evolução espiritual não é uma loteria. Ela é uma viagem guiada. Quanto mais nós treinarmos, mais longa é a nossa viagem. E muitas vezes, quando nas nossas preces, quando nós oramos pedindo a cura de algum mal, nós pedimos que queremos saúde. O tempo passa e vem um bisturi e nos corta para nos preparar, para nos fortalecer e para nos conduzir a um futuro muito melhor, onde todos terão as sementes que já vivem em nós, desenvolvidas em virtudes. Por isso, Maria Dolores, em uma prece, diz: obrigada, Senhor, quando me dizes não, nas súplicas que faço através da oração. Para que nós, às vezes, entendamos que é preciso sim passarmos por todos esses percalços, por todos os espinhos, mas para que o nosso alvorecer, o nosso olhar seja mais tranquilo, amoroso e entendendo que a justiça, que o amor e a caridade nos levam e nos elevam. No livro Céu e Inferno, Kardec nos diz que cada defeito nosso traz um sofrimento. Ou seja, cada imperfeição moral é uma dor. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual e olhamos uma pessoa orgulhosa, por exemplo, nós sentimos piedade. Ela não vai nos irritar, porque nós vamos entender que essa pessoa sofre. Sofre porque ela acredita que a vida é feita apenas para ela. Como aquela que é irritada, que vive numa luta permanente, sempre pronta ao embate. Mas nós não fomos projetados para não amar. Nós não suportamos ficar na defensiva por muito tempo. Isso adoece o nosso corpo. Talvez antes disso, podemos ter problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionais. Temos que entender que tudo nos leva a nos alinharmos e a nos aperfeiçoarmos, até nos equilibrarmos. Isso nos candidata ao futuro, a um futuro onde não haverá cadeia, onde não haverá dor, onde não haverá doença. E também temos que entender que essas não são doenças exteriores, essas são doenças interiores, doenças morais que nós temos que aos poucos irmos burilando, transformando. Onde todos nós vamos olhar para o mesmo horizonte, após a purificação necessária. Porque se nós pensarmos que a água, quando é poluída das sarjetas, ela se torna límpida e cristalina, como se jamais tivesse experimentado o convívio
da impureza. Assim conosco. O presente é perene traço de união entre os resquícios do passado e uma vida futura melhor. E nos diz Emmanuel, na mensagem Deus conosco: portanto, eu consegui bagunçar a minha vida com minha força co-criadora. Então eu posso utilizar esta mesma força para construir um futuro melhor. Porque nós somos co-criadores. Podemos nos reconstruir. Vivemos para purificar, para nos purificar, para resgatar. Lágrimas e pedras farão parte. Mas, de algum lugar, nós precisamos começar a olhar de maneira consciente e para começarmos a construir o nosso amanhã. Então, que seja hoje. E nos utilizando das palavras de André Luiz, dizemos: o governo da vida está nas nossas mãos. E já nos encaminhando para o final, não nos esquecendo que só quem consegue entender e dinamizar o amor que a providência divina transfere para nós em todos os segundos da nossa existência, convidamos para a nossa prece de encerramento. Com a prece Auxiliemos, do Espírito Emmanuel. Auxiliemos aos que tombam em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhe encharcam as horas, é possível que estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Aos que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais do pranto do rosto, desfigurado em penúria, e os que, obstante, possuem todos os excessos de uma existência faltosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo que seja a única fuga, a única solução para as dificuldades que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçam empresas delituosas, adquirindo tormentos do espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem o espelho da consciência. Vê-los-ás sentindo-te por baliza de extensa caravana de angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência, ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para os que se reduzam ao desespero e à aflição que ainda lavram a terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar, ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem. Ora por eles e os ampara de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas.
Elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão, em prece de alegria, no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigada.